A gente chega aqui justamente na tabela, tá? Em todo o cenário que a gente tem dos jogos, de que cada time tem pela frente, de onde pode chegar cada time, tá? Quando a gente traz que o Santos tem 99,9%, é porque o ponto de corte da certeza matemática hoje é de 67 pontos, que seriam as 3 vitórias do Ceará, levando o Ceará até 66, ou seja, quem tiver 67 está garantido na Série A. E para o Santos faltam 2 empates para os 67 pontos. E veja que 67 pontos é o cenário extremo. É o cenário das 3 vitórias do Ceará, que são aquelas 5 que eu falei lá atrás, depois do jogo do Santos. Para o Santos, 2 empates. Para o Novo Horizontino, 1 vitória e 1 empate. Para o Mirassol, 1 vitória e 2 empates. 2 vitórias ele já passa. Perceba que para o Sport, e aí é o peso de não ter conseguido nenhum ponto nessa viagem, para o Sport não existe mais os 67. Um dos pesos do Sport não ter conseguido sequer um ponto nessa viagem é não ter mais como chegar em 67 pontos. Um ponto daria a chance de um mínimo erro. E agora, se o Ceará for perfeito, o Sport tem que ser perfeito também. O que o Sport tinha de margem de erro, o Sport errou. Tá? Então, a pergunta que eu faço é: se o Ceará for perfeito, qual a chance do Sport também conseguir responder com 100%? E esse campeonato ir para uma matemática extrema de 67 pontos. No caso aí, a pergunta os dois conseguindo 100%, né? Eu acho uma chance pequena hoje. De quem conseguir? Eu acho que os dois juntos não fazem. Os dois juntos. Os dois juntos não fazem 100%. Eu acho que difícil. Pelo menos um deles tropeça. Eu acho que você responder diretamente, eu acho que é mais fácil o Ceará conseguir os 100%. Porém, acho que o Sport tem a chance, obviamente pode conseguir 100% subir, não dependeria de outro resultado, mas o fato do Ceará não poder errar e permite ao Sport subir com 65%, eu acho que o cenário mais possível de acontecer para o Sport é subir com 65%. O de 68%, assim, eu acho que significa que, primeiro, estaria uma corda muito no pescoço, porque ele forçado a 68% significa que na última rodada o Ceará já venceu tanto o América quanto o Botafogo. A última rodada do Ceará, como a gente está vendo, é contra o Guarani, e o Guarani deve ser matematicamente rebaixado nessa rodada. Uhum. E da forma como a Série B está andando, a gente está vendo a pontuação, talvez o Santos esteja disputando, talvez precise de um empate o Santos para ser campeão, mas isso mata o Sport, se o Santos precisar do empate. Então tá se caminhando de um jeito para o Santos não ser campeão, tende a ser o campeão, mas não ser o campeão por antecipação, mas de repente precisar de empate. Se precisar da vitória, detalhe, talvez seja melhor para o Sport que o Santos precise da vitória. Porque aí, pelo menos, ele vai ter que se arriscar. O empate também não serve para ele, como o Caio falou. Ninguém negocia empate, beleza. Vai dar merda para um ou para outro. Ou um é vice, sobe, mas é vice, ou o outro nem sobe de divisão. Mas o empate, ou seja, pode ser moroso para o Santos ali, o Sport não conseguir furar o bloqueio e pronto. Então, nesse cenário, a última rodada ela vai ser muito cruel para o Sport se chegar. Mesmo que o Sport chegue à frente do Ceará. Então, é o que eu tinha dito naquela hora de escolher. Ó. Prefere o quê? Eu preferiria, mesmo fora de casa, porque a gente estava debatendo a questão das tabelas, de que o Sport tem 2 jogos em casa e o e o Ceará tem um jogo em casa, que não é só pesar se é jogo em casa, porque, por exemplo, eu preferia na última rodada que fosse o contrário, que o Sport tivesse 2 jogos fora e um em casa, mas que esse fora fosse na última rodada contra o Guarani rebaixado em vez de em casa contra o Santos.
Então, essa que, de repente, na matemática, a gente, esse jogo em casa, então ele tem uma possibilidade maior de vencer, que talvez acabe, não estou nem afirmando isso, talvez acabe deturpando um pouco a matemática, não a matemática objetiva que Minhoca trouxe, da quantidade de cenários, mas aquela matemática onde você projeta o resultado que pode acontecer. E nesse caso, eu acho que a chance do Sport subir é na penúltima rodada. Se for na última rodada, ele vai ter que fazer... Primeiro, vai ter que controlar a pressão, porque a chance, inclusive, do Ceará... De repente pode ficar na frente, faz 1-0 com 5 minutos, pronto, o Sport já pula para o 5º lugar, porque já ficaria atrás, já ficaria forçado a vencer, naturalmente já estaria forçado a vencer, mas ficaria forçado até pela tabela por já estar em 5º lugar. Então é isso, é da forma como eu enxergo. O Ceará tem uma boa possibilidade de vencer as 3 partidas, essa tabela ficou muito boa, e o América Mineiro morreu contra o Amazonas para completar. É basicamente o Botafogo que vai decidir o jogo contra o Botafogo. E a do Sport seria na 37ª rodada. Lembrando que a Ponte Preta já mudou de treinador, tá? Porque a Ponte Preta não está rebaixada, agora vai de Brigatti. E, de repente, para a Ponte Preta pode até empate servir, mas, enfim, é coisa mais para frente. Mas a Ponte Preta também está dando seu último tiro para tentar alguma coisa. Ou seja, não é um jogo morto, como será contra o Guarani, e como será um jogo moroso, provavelmente, contra o América, independentemente, deixando de lado qualquer questão de mala branca. Só para complementar aquilo que eu tinha mencionado, que eu acredito que pelo menos um deles tropeça, por isso que eu acho que não vai acontecer dos dois chegarem, obrigar, né, o trio paulista ali a ter que fazer 67. Eu acho que tem muito a ver também com a pressão que os dois vão ter. São as 2 equipes mais pressionadas nas próximas rodadas, assim. Claro que o contexto de um jogar primeiro, aí depois o outro vai ter que dar a resposta. Que aí é uma coisa, Fred, que eu já começo a ver como vai ser a reação por conta de um contexto de um tropeço. Isso vai depender, obviamente, porque se o Sport tropeça contra a Chape e o Ceará ganha, ele já passa. Se por acaso o Sport ganha o jogo da Chape e o Ceará tropeça, já é um outro contexto. Então, é um cenário que é tão pequeno assim, e que é o outro ponto também que essa Série B tem demonstrado. Com exceção agora, o Mirassol está 4 jogos seguidos, né? Ganhando. E o Guarani, se eu não me engano, né? São 4 jogos seguidos. Nenhuma outra equipe da Série B conseguiu ter uma sequência de vitórias. Assim, o Sport, por exemplo, teria pela primeira vez 3 vitórias consecutivas. O Ceará... O Novo Horizontino foi ano passado, que veio no Novo Horizontino, eu já estou até viajando. Foi ano passado. Passa tanto tempo que eu esqueço, aquele ganhou 7, mas aquele foi em 2023, né? É claro que nessa reta final muda o panorama, né? Aquilo que eles não estavam fazendo, que é diferente quando o Sport vai jogar contra o Operário na ilha, depois de uma vitória sobre o Ceará. O Novo Horizontino dá uma relaxada e acaba deixando de escapar um resultado que era obrigatório para ele. O Ceará vai pegar a Chapecoense e tropeça também. Agora não, agora é meio que tudo ou nada. Eu não vou me surpreender se acontecer dos dois vencerem os 3 jogos, porque eu também acho possível. Mas eu acho que não é questão de feeling. Eu acho que não vai acontecer. Eu acho que pelo menos um deles vai acabar deixando de escapar a ponta. Eu estava muito pelo que Minhoca disse aí, era o que eu ia falar, e até lembrei aquela brincadeira de infância. Eu acho que era cuscuz o nome. Que você fazia um monte e tinha um palitinho e cada um ia tirando, né? Até cair. Que eu acho que vai ser um pouco disso, cada rodada. E quem joga, quem abre a rodada, e a cada jogo, independentemente de rodada, vai se criando essa pressão de, opa, livrei aqui. Talvez um montinho que você puxe, a depender do adversário, seja maior do que o outro, mas você vai deixar um incômodo muito grande. Então, o Sport abrindo com a Chapecoense e ganhando, você passa uma responsabilidade para o Ceará gigante. E por mais que o Ceará esteja, talvez, no seu melhor momento na competição, mas aí vem todas as sombras de você precisar não deixar o Sport abrir 5 pontos ou 4, né, se for um empate do Ceará, e perder uma rodada, por exemplo, de ainda estar no jogo. Você não completar de novo psicologicamente a terceira vitória consecutiva que o Ceará não conseguiu ter nessa competição, 3 vitórias consecutivas, e aí vem todo esse drama da areia movediça de remar, tentar conseguir, e toda vez quando você está ali para beijar e entrar no G4, o G4, você vira as costas para o G4 e vai embora. Ao mesmo tempo, se o Sport
fraquejar diante da Chapecoense, abre-se uma porta muito grande para o Ceará fazer o X, e aí muda completamente a perspectiva. Talvez aí o Ceará entre com o Botafogo com uma pressão de, lógico, fazer a vitória que concretizasse esse X, mas talvez entrasse muito mais até aliviado, porque soubesse que, opa, meu amigo, é vencer um time que eu sou bem superior, por mais que seja fora de casa. Então vai ser muito rodada a rodada, esse cuscuzinho de cada um puxando aqui e deixando a pontinha lá do lápis para ver quem derruba até o final. E eu acho que dificilmente não vai cair. Eu acho que alguém até lá vai dar uma fraquejadazinha que pode tornar a vida do outro um pouco menos dura. Alguém, no caso, do terceiro lugar para cima, tá falando? Eu acho que os 3 da frente dificilmente vão... Porque o ritmo tá muito forte, pô. Tipo, os 3 com 3... Na verdade, o Mirassol com 4 vitórias, Santos e Novo Horizontino com 3 vitórias seguidas. Na verdade, só o Sport que destoou, né? Assim, todo mundo acelerou. Exato. Todo mundo acelerou. E o Sport jogou da forma como a gente até abordou contra o América Mineiro, que tocando a bola de lado e tal, não sei o quê, sem pressa para fazer o gol, e todo mundo num ritmo muito maior. Aí a conta é essa que a gente tá vendo na tela agora. Mais à frente, quando a gente chegar aí nos próximos jogos, né? Quando for colocado aí, talvez a gente veja um pouco tentar puxar dramas que talvez possam aparecer de um ou de outro, que não sejam Ceará e Sport. Mas é muito difícil você imaginar que um dos 3 da frente, que vem entrando em campo com a urgência 100% para resolver, matando seus jogos, e em momentos, por exemplo, o Mirassol, talvez seja dos times aí que esteja brigando, que seja o time mais regular em termos de qualidade de futebol apresentado. Então é difícil você imaginar que talvez esse Mirassol dê uma pare, zere daqui para frente. E a pontuação que eles já alcançaram é uma pontuação que deixa muita tranquilidade. Porque de 9 pontos, você já tem, no mínimo, o Mirassol, no caso, em relação ao Sport. Em relação, na verdade, ao Ceará. 5 pontos de 9 a disputado. É muito difícil você simplesmente pulverizar essa vantagem aí. Então, chegando nesse recorte, Sport e Ceará, que é onde, obviamente, todo mundo olha e identifica uma disputa direta pela última vaga. Tá? A gente falou aqui, para o Mirassol entrar no contexto, tem que repetir o que o Sport fez agora fora de casa e ter uma sequência de 2 jogos fora desastrosa. Com 1 ponto. 0 ou 1 ponto. Eu acho que até 2 pontos é positivo para o Mirassol. Né? Deixaria ele precisando de uma vitória para nem depender aí de qualquer resultado do Sport Ceará. A gente vai para o foco do Sport e do Ceará. O Ceará jogou 2 em casa e venceu. 2 em casa e venceu. O Sport jogou 2 fora e perdeu. Naturalmente, gera sensações de confiança distintas. O Ceará está com a cabeça mais erguida do que a do Sport para essa reta final. Em compensação, perceba que eu falei, o Ceará jogou 2 em casa e venceu os 2. O Sport jogou 2 fora, perdeu os 2. Isso gera uma inversão. O Sport tem 2 em casa e o Ceará só tem 1 em casa. O nível dos adversários, a gente vai começar a comentar agora. Há um senso geral de que a tabela do Ceará é mais fácil. E eu concordo que ela é mais fácil por conta do peso do último jogo. Mas eu acho que a tabela imediata dos 2 próximos jogos é até melhor do Sport. Então eu queria a avaliação de vocês desses adversários agora e desse momento Ceará Sport. Cássio trouxe lá os números no começo, 75, vou resumir em 75-25, a média ali do que foi trazido desse site. Todo mundo concordou que não é 75-25. Todo mundo concordou.
Aí eu quero saber, não sendo 75-25, os 2 pontos e os 2 jogos em casa dão uma vantagem minimamente consistente ao Sport? Ou esses não? Esses 2 pontos, na verdade, é quase um ponto, né? Porque se o Ceará, se ele somar, se ele tirar os 2, ele não precisa superar esses 2 pontos do Sport, né? Só para a galera, acho que muita gente está por dentro disso, mas para deixar bem claro que se houver um empate na pontuação final entre Sport e Ceará, o Ceará ficaria na frente pelo número de vitórias. Então o Sport tem 2 pontos, mas se eventualmente o Ceará buscar essa igualdade, ele terminaria na frente, né? Nesse cenário que a gente está projetando. A última rodada, eu já falei sobre a última rodada. Sobre a penúltima, eu acharia melhor pegar o América agora sem chances. Dentro. Na verdade, até tem, né? 2%. Mas assim, nessa condição, América Mineiro, nessa condição, dentro de casa. Mas pegar a Ponte fora de casa, que o Sport vai pegar, não é o Sport, o Ceará pegando o Guarani. O Sport pegando a Ponte fora de casa é o Ceará pegando o Botafogo fora de casa. Inclusive, a tabela dos dois, os dois estão muito próximos. Na verdade, é provável que eles, um ou outro, estão brigando para ver quem cai, na verdade. Ponte Preta e Botafogo. Só que a Ponte tá muito mal nessa competição. Muito mal mesmo. E trocou de técnico mais uma vez, já está indo para o terceiro. O Botafogo acabou de vencer o jogo fora de casa, vem com um pouquinho mais de tranquilidade para pegar o jogo do Ceará. Mas o meu ponto é que o comparativo não é Ponte fora com Guarani fora, é Ponte fora com Botafogo fora. Então, o jogo do Sport fora de casa, que ele vai ter um jogo só fora de casa, mas ele equivale ao próximo jogo fora de casa do Ceará. E aí, eu acho que mais do que esses adversários, a ordem talvez seja um fator muito importante. O Sport vai jogar domingo, o Ceará fecha a rodada na terça-feira. A 36ª rodada, né? Acabou a 35, a próxima a 36ª, né? O Ceará vai fechar a rodada, 2 dias depois do jogo do Sport. Se o Sport vencer a Chapecoense, vai estar com desfalques e tal, mas acho que mesmo com os desfalques, o Sport continua tendo uma obrigação para buscar esse resultado pela condição que ele tem na competição. Ele vai dar quase vai que se fosse um jogo de tênis, ele faria o serviço e ficaria ali, se tiver a quebra, acabou. Porque deixaria ali muita bola na mão do Ceará, para facilitar a próxima rodada. Assim como a gente fez a leitura da rodada ali do Mirassol, dizendo que a resposta do Mirassol virá após esse jogo do Avaí, os próximos jogos, a gente vai naturalmente fazer tudo dos 3 jogos, mas o peso moral de cada rodada ele será reavaliado. Ele vai ter, nessa reta final, acho que ele vai ter um peso muito importante a cada rodada. Eu não sei como é o Sport contra a Ponte. Não dá para, aliás, melhor dizendo, não dá para dizer como será Sport contra a Ponte. Pode ser uma Ponte que, mesmo trocando de técnico, perdeu e chega quase rebaixada, seja uma Ponte que, de repente, baixa o ingresso para R$5 e lote o Moisés Lucarelli. Como é que isso seria fácil? E o torcedor vai, né? E o torcedor vai da Ponte. Não tem ido. Mas de repente, eu quero dizer que cenário. Mas de repente, é o último jogo em casa, ou vai ou racha, e de repente lota o estádio, uma atmosfera completamente adversa. O time precisando do empate sendo suficiente para a Ponte Preta naquele momento e para o Sport não seria. Então, isso tudo faz diferença. O papel do Sport, nesse momento, a gente está gravando esse raio-x hoje, o do Sport, o do Ceará é secar muito o Sport, porque ainda que dos jogos que o Sport tem para jogar, o de domingo não seja o mais provável para o Ceará torcer para dar o resultado que o Ceará quer, mas ele precisa esperar por esse resultado, para não ter que jogar com 5 pontos atrás na pressão contra o Botafogo, porque pelo lado do Sport, a maior chance que o Sport vai ter, na minha opinião, do Ceará perder ponto é o próximo jogo. O do Sport não é o próximo jogo. O do Sport talvez seja o da Ponte ou o do Santos brigando pelo título na última rodada. Já o do Ceará não. O do Ceará é contra o Botafogo. E aí pode ser decisivo para o campeonato, dentro dessa situação polarizada. Se o Sport exercer o mando de campo, abriria 5 pontos, e se o Ceará não vence, ficaria o match point contra a Ponte Preta, e aí a atmosfera da Ponte Preta, que poderia ser muito hostil, já teria, pelo lado do Sport, teria um lado de acesso. Se ganhar, sobe, que já é um outro pensamento. Mas isso passa para o jogo, para mim, que é o mais importante de todos esses aí, é Botafogo e Ceará. Cauê,
Cássio, ele passou ali pelos jogos, acabou vindo meio de trás para frente, mas eu queria ver se a gente conseguia ser um pouco mais objetivo nessa questão de grau de dificuldade. Se quiser, a gente pode ir até meio que jogo a jogo, tá? Obviamente, nessa próxima rodada, o Sport tem um jogo mais acessível. Obviamente. Na verdade, esse próximo jogo do Ceará é o que todo mundo considera um jogo-chave. E lá, quando eram 5 jogos, a gente já considerava que esse era o jogo-chave. Tá? Na rodada seguinte, a Ponte fora e um América motivado em casa. Desculpa, um América desmotivado em casa, mas, obviamente, com um reforço financeiro. Você realmente preferia o desenho do Ceará em relação ao desenho do Sport de adversário na 37ª rodada? Na próxima rodada eu nem vou abrir debate, porque é óbvio. Sim, mas na sim. 37ª. Eu tenho um pouquinho de o cenário dúvidas. Veja, é porque a gente não sabe, primeiro, como vai chegar a Ponte, o nível de desespero da Ponte Tende a ser para muito esse alto, jogo viu? no Sport, que Tende deve a ser ser muito muito alto. alto. E isso tende a ajudar o Sport. Vamos levar em consideração que o Sport ganhou e o Ceará ganhou, certo? Vamos levar em Certo. consideração que cada um ultrapassou sua barreira inicial. O Sport pegaria a Ponte na obrigação de ganhar e sabendo que o Ceará se livrou da principal pedreira dele, teoricamente. Inverteria E o cenário. eu se acho passar que com o cada um com a cenário, vitória. eu acho que o cenário para o Ceará fica A ordem continuaria a mais mesma. benéfico. O Sport jogaria antes do Ceará, né? Sim. Pelo menos por É. enquanto. Não sei se fariam algum ajuste. Não, sim, do Mas jeito eu que a tabela nesse momento, que já está confirmada, o Podem Sport... acabar fazendo um ajuste para esses jogos serem Pode simultâneos. acabar tendo ajuste. Porque aí sabendo que 37ª rodada já tem ajuste. Isso. Isso. Eu acho que o Ceará, ganhando esse jogo do Botafogo, a questão dos 100% fica muito factível daqui para frente. Pronto. Eu acho Lógico que que tem a motivação financeira do América Mineiro. Mas a gente não sabe, por exemplo, vai ser Lisca, um treinador. E não é que eu estou levantando suspeita de que Lisca vai abrir, não vai abrir, porque foi ligação com o Ceará. Não estou nem levando isso em consideração, não. Eu estou levando em consideração a própria energia do Lisca com o elenco. A gente não sabe se está bem, se está mal. Por exemplo, a questão da Ponte. Eu não gostei, por exemplo, da Ponte ter trocado de treinador e trazido Brigatti. Que é um cara que tem histórico dentro do clube, é um cara que tem histórico de resgates no desespero, na Ponte Preta. Eu não gostei. Ah, mas a Ponte Preta é muito ruim. É muito ruim. Mas sabe aquele elementozinho que você puxa ali e diz, porra, não precisava. Não precisava. E aí, olhando para o América Mineiro nesse jogo contra o Ceará, é bom saber quem vai estar à frente. Se for um novo treinador, no sentido, tirou Lisca e vai ser um cara da casa que vai levar até o fim. Talvez seja melhor. No sentido do esporte, ter um cara que está zerando e já pensando no próximo ano, fazendo a transição para o próximo ano. Mas a gente só vai saber realmente pós essa rodada. Vai ser muito pênalti a pênalti, como se fosse quase que uma morte súbita em pênaltis. Para saber a dimensão do peso que vai se ter. Tem um fator, Fred, que a gente até estava comentando ontem lá no nosso grupo, né? A gente estava debatendo a questão do Ceará enfrentar um Botafogo menos pressionado, e você até chegou a citar que preferia um cenário como esse. E aí hoje eu estava pensando nessa nossa conversa, né, de ontem, e eu entendi um pouco da sua lógica e a lógica que eu expliquei do Ceará. Eu até coloquei lá no grupo, não sei se você lembra, que eu falei assim, o Ceará, quando enfrentou um jogo onde ele precisava e que o adversário precisava, o Ceará não saiu tão bem. Que é diferente do Sport. Quando o Sport tinha um jogo tranquilo, o Sport se atrapalhou. Quando o Sport tinha um jogo, o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Novo Horizontino, o Sport soube dar uma resposta. Então eu acho que o componente emocional é diferente para cada um. Eu até entendo que, e aí eu estou olhando muito dessa perspectiva, eu ainda preferia pegar um time, por exemplo, o Botafogo,
ele vai jogar para tentar confirmar logo essa classificação. Mas ele já vai entrar dentro de campo sabendo todos os resultados dos seus concorrentes. Então vai saber o resultado do CRB, resultado da Ponte Preta e tal. Ele já vai saber quando entrar em campo. Mas ele, mesmo assim, ele, tipo, se eu conseguir pontuar contra o Ceará, já posso largar e as 2 rodadas finais só cumprir tabela. A Ponte, eu acho que pode ter um cenário parecido também, de jogar ou muito tensa, como disse Castro, né, colocando ali ingresso barato, e aí o Moisés Lucarelli ali, tipo caldeirão, ou pode jogar também mais relaxado, e aí vai depender de como essa situação favorece também o próprio esporte. Mas eu acho que o fator mais determinante do que aconteceu dessa última rodada, Fred, assim, o que me dá uma sensação de não é o jogo, é como o esporte, principalmente o esporte, como o esporte vai lidar com essas ausências, assim, sabe? Sim, que a gente Como vai chegar vai nesse tema. funcionar o esporte? O remendo. Porque O quando eu fui remendo. analisar, eu falei assim, olha, eu acho que a situação melhorou para o Ceará, não foi porque só essa condição apareceu, é porque o esporte perdeu jogadores. Perdeu jogadores. E isso pode atrapalhar para essa sequência. Vai atrapalhar. Como se vai atrapalhar para eliminar o time ou não, mas óbvio que vai atrapalhar. Né? O Sport perdeu aí os 2 centroavantes. Né? Zé Roberto só volta na próxima temporada, no meio da próxima temporada, na reta final já da próxima temporada. E Gustavo Coutinho, ele pode voltar já numa conta apertada ali contra o Santos, né? Numa conta já de talvez até precipitando um pouquinho a volta, né? Considerando que a última rodada, os 15 dias ali podem caber. Mas antes da gente mergulhar nessa questão dos desfalques do Sport, todo mundo hoje acha que é mais para o Sport do que para o Ceará. Sim ou não? É muito difícil. É difícil, É difícil, porque tipo, eu acho que no domingo o Sport abre 5 pontos. Até porque, veja só, se o Sport perder esses 2 jogos, vai para o jogo da Chapecoense, independentemente dos desfalques, não ganha, aí entra naquela espiral que, assim, a gente vai continuar avaliando, mas fica aquela espiral de sair do trilho. Se não ganhar da Chapecoense, sai do trilho completamente. Então, dos 75 a 25, você acha que seria mais para 50-50 ou até invertido? Não, assim, porque eu não tenho a resposta exata, Fred. Por exemplo, eu acho que no domingo o Sport fará 62 a 57. Mas o fato de o jogo do Ceará, tanto que a gente está avaliando aqui, acho que todo mundo disse assim, que do jogo do Ceará o mais imprevisível é justamente o próximo, é esperar terça-feira, para ver. Terça-feira vai dizer muito, assim, porque se o Ceará não ganha, ele passa a bola para o Sport, ganha um jogo e sobe. E se o Ceará ganha, o Ceará encaminha e diz, eu vou ganhar os próximos 2 também. Então, assim, porque a maior dúvida é justamente o de terça-feira. Tipo, terça-feira é um jogo mais imprevisível do que o Sport no domingo, do que o Ceará contra o América, talvez até do que o Sport do que a Ponte Preta. A última rodada deixa de lado, mas assim... É o jogo mais difícil dos 4. Dos 4... De saber o que vai acontecer. Exatamente. Eu acho que você... Eu não sei como, eu não consigo chegar a uma resposta. Eu acho que assim, que o campeonato talvez se decida na terça-feira. A interrogação maior dos 4 jogos, pelo menos, lógico, a gente sabe que futebol tudo pode acontecer. Mas hoje, no cru, seria esse do Botafogo. Se o Ceará, na terça-feira... Primeiro, se o Sport empatar, o Ceará vencer, o Ceará já passa o Sport. Né? A gente tá falando assim, certo. Se o Sport vencer... E se o Ceará passar o Sport, o Ceará vira favorito absoluto. Eu ia dizer o seguinte, que se ao final da 30ª... Eu tô falando terceira rodada, desculpa, pessoal, eu tô me confundindo, 36ª. Ao final da 36ª rodada, se tiver o Ceará continuar 2 pontos do Sport, eu acho que é assim que a chance do Ceará subir... E eu tô nem falando do Mirassol ainda, tá? A gente de Mirassol... Esquece o Mirassol. Esquece o Mirassol. Eu acho que a chance ali do Ceará subir já estaria muito razoável. Então, seria essa a conclusão, Cauê e Minhoca. Hoje, vocês não sentem confiança para dizer que o Sport estaria como favorito ao acesso em relação ao Ceará. Mas se os 2 ganharem, já vira Ceará? Eu acho que fica muito parecido também. Mas um pouco mais para o Ceará. Eu ainda vejo que está um pouco mais para Sport. A gente vai avaliar mais, Minhoca. Qual jogo o Sport pode não ganhar? Mais do que o Ceará.
Eu acho que nesse momento é pelo menos 60-40 para o Sport. Eu ia dar o percentual. O meu percentual hoje seria 55-45. É o máximo que eu colocaria Sport. também. Não, eu não 55-45 pelos 2 pontos. Somente pelos 2 pontos de vantagem que tem. Não, eu acho que é um pouco mais. Eu não trato como desprezível a vantagem do Sport, não. Depender só de se é uma boa vantagem, né? Depende só de se um turno inteiro pela frente. Sim. Tipo, se tu ganhar os próximos 19 jogos, tu é campeão brasileiro. Não, É 2 de 9. É aquela coisa. São 2 pontos de 9. É. Mas eu também só vou por aí. Minha margem é 10%, 10 pontos percentuais. Eu Porque acho que do mesmo jeito, 40 talvez seja mais justo. Do mesmo jeito que quando o Ceará perdeu do Santos, eu tuitei que disse, torcedor do Sport, foi na mesma semana que o torcedor do Sport, que o Sport ganhou o jogo do Guarani, e era aquela conta, já que o acesso está muito materializado, o Ceará ficou muito distante naquele momento, né? O Ceará ficou 8 pontos atrás do Sport, 8. Tá? Mas ali eu tuitei e fui muito rechaçado, muito mesmo, pelo torcedor do Sport, sobre essa possibilidade do Ceará ganhar todos os jogos. E eu me defendendo ali, a turma descendo o cacete em mim, porque disse que eu estava apelando, que não sei o quê, bababá. E eu me defendendo, eu disse o seguinte, veja só, eu só disse que eu acho que é factível que o Ceará ganhe todos os jogos. E acho que o Ceará, ele é favorito ou levemente favorito em todos os jogos. E de lá para cá, esse jogo do América perdeu qualquer potencial de jogo confronto direto. Preste atenção no que eu estou dizendo. Para mim, não perdeu tanto potencial de dificuldade, não. Perdeu potencial de confronto direto. Eu acho perigoso. O América é um time forte. Se resolver jogar por motivação financeira sem precisar vencer, é perigoso para o Ceará. Tá? Eu acho que tem até essa vantagem aí, mas depois eu entro nesse assunto. As 5 vitórias eu considerava factíveis, com o Ceará levemente favorito em um jogo e bastante favorito nos outros jogos. Obviamente eu continuo achando a mesma coisa. Né? Se eu disse antes dos 5, faltando 3, o Ceará ganhando 2, só faz reforçar aquela projeção que eu tinha dito. Mas hoje, se eu fosse torcedor do Ceará e estivesse falando para o Ceará, eu olharia para o tabela do Sport e diria o seguinte: é factível o Sport ganhar os 3. O Sport, ele é favorito em 2 e levemente favorito contra o Santos na última rodada. Num cenário de que só a vitória interessa em uma ilha lotada, né? Todo o contexto ali para você ganhar de 0-0. Veja só, dos 6 jogos, considerando 3 de cada um, o mais difícil é Sport Santos. Dos 3 jogos. Uhum. Mas eu ainda acho que o Sport é levemente favorito. O segundo mais difícil, para mim, é Botafogo e Ceará nessa próxima rodada. Então, Mioca, eu só quero dizer o seguinte. Eu acho que há uma vantagem do Sport, que é isso que eu disse, somado ao que Cássio falou, de que, você só depende de si mesmo, é uma vantagem. Agora, tem uma sensação muito parecida de que se os 2 ganharem, para mim, o pêndulo fica um pouco mais pro Ceará. Se os 2 ganharem nessa rodada. É isso que eu estava dizendo. É isso. Mas é porque, e eu acho que tem um contexto que você falou muito bem aí sobre. Eu acho que, e aí eu estou falando das 2 torcidas, eu acho que é um sentimento que eu estou começando a notar. Cada torcida imagina que seu time vai fazer as 3 vitórias. Mesmo imaginando que pode acontecer, é capaz da gente tropeçar. E aí esse tropeço, ele meio que enxerga também no outro rival. Então assim, eu acho que a gente faz 7 pontos. Mas eu também estou achando que o outro é capaz de fazer 7 pontos. Entendeu? Então assim, por isso que eu acho que é muito no limite. E eu acho que pode determinar muita sequência dos jogos. É porque para mim tem um ponto fundamental nessa minha conta de ser factível o Sport ganhar as 3, e a gente está partindo do debate de se os 2 ganharem, é porque se o Sport ganhar da Chape, o Sport lambeu as feridas. A forma com que vai para Campinas é totalmente diferente da forma ultra tensionada que vai domingo. Mas ainda vai ser centroavante, né? Vai. Não vou mais do que isso, Cauê. Não é algo que
eu não olho dessa forma. Porque esses 2 jogos que o Sport fez fora de casa, de vez em quando, é o que a gente imagina lá de fora que seria o melhor e parece de vez em quando ser um cenário mais óbvio, mas tem umas coisas assim que realmente não tem explicação. Simplesmente acontece. Por exemplo, esses 2 jogos fora de casa, e na abertura do programa, o Fred até trouxe a lembrança do roteiro repetido do ano passado, de ter 59 na 33ª, ter vencido, saído para 2 jogos como visitante, ter perdido os 2 e voltado numa situação mais difícil. No recorde do ano passado, quando o Sport foi para aqueles 2 jogos, contra o Mirassol e contra o Ceará, detalhe, esses 4 jogos, Mirassol e Ceará no passado, e Operário e América esse ano, todos esses jogos o Sport perdeu por 2-1. Todos eles, ou seja, teve uma chancezinha de buscar o empate ali. Contra o Ceará estava 2-1, levou um outro gol, contra o Mirassol teve uma bola no último minuto, contra o Operário foi de virada, contra o América Mineira talvez aqui tenha passado mais distante. Mas enfim, quando foi para aqueles 2 jogos fora de casa ano passado, já era apontado um time em derrocada há meses. Esse time está mal, esse time tá com prazo de validade vencido, e aconteceu o que aconteceu. Dessa vez não foi o caso. Porque o Fred trouxe agora que se vencer, a Chapecoense lembra as feridas. E nesse momento eu já não sei. Nesse momento eu não sei, porque quando o Sport, por exemplo, o Sport perdeu do Operário na ilha e ficou e lambeu as feridas contra o Botafogo. Aí venceu rapidamente, jogou rápido, respondeu rapidamente, venceu. Depois veio o Guarani, goleou. E detalhe, goleou com desfalques. O Sport estava bem desfalcado naquele jogo. Talvez aquele jogo seja até um alento para dizer, talvez dê para ganhar da Chapecoense, porque o Sport ali estava com alguns desfalques importantes. Mas quando terminou aquele jogo e vencendo aquela partida, os desfalques voltaram. O Sport foi com um time completo, tirando o Julian, assim, que era desconforto, foi poupado, mas assim, querendo ou não, era um reserva, não seria nem um titular. Contra o Operário já foi todo mundo, só teve um desfalque contra o América, que foi um jogador reserva poupado, o Julian, e contra o Operário todo mundo esteve à disposição. E quando o Sport foi para esses jogos, o Sport foi ascendente, vindo de vitória, com 8 pontos no G4, ambiente positivo, simplesmente não havia, dessa questão de lamber feridas, não havia nenhum cenário para dizer por que esse time vai entrar na derrocada agora. Valendo o título ainda, cara. Valendo o título. Olhando o título. Pô, eu esqueci até disso já, cara. Eu até acreditei que dava para ser campeão, mas já ficou muito para trás. Mas assim, até porque, querendo ou não, tinha pontuação, era vice-líder, mas era pontuação do líder. Sobretudo com o América Mineiro, com o Operário não, mas com o América então, assim, Mineiro estava ainda 59, nessa vibe. Isso. Então havia essa discussão nessa questão do título. Aí por quê? Porque que de repente, 2 semanas depois, aconteceu aquilo. Então por que aqui agora... Eu vou achar, Cássio, eu vou achar que se ganhar da Chapecoense, lambeu as feridas contra a Ponte. Eu acho que o jogo da Ponte vai estar, se vencer a Chapecoense, eu acho que o jogo da Ponte vai estar cercado de alguma desconfiança. Eu não consigo, claro que vai ter talvez o Fred, de toda forma, seja um cara que não retomou a confiança, talvez uma grande parte da torcida talvez seja isso, mas talvez tenha uma parte que não, que disse, aqueles últimos 2 jogos não tinha motivo nenhum. Meu ponto é o seguinte: não havia motivo, ao contrário do ano passado, não havia motivo nessa última viagem do Sport para acontecer, para o desempenho da forma como foi. Eu acho que é importante dizer isso, porque o jogo da Ponte não é tão seguro. Depois você vai, o time que era o melhor mandante, era o melhor visitante da competição, aí perde os 2 jogos e de repente vai ter o último jogo como visitante valendo tudo. Não sei que nível de pressão que esse time pode sentir. Eu ainda acrescentaria, Cássio, também um fator que, obviamente, pesa muito nessa reta final, que é o fator emocional. Exatamente, é isso. Que é, por exemplo, o Ceará... Mas o emocional não se estabelece um pouquinho, não, Minhoca, se ganhar da Chape? Para mim, o emocional tá frágil demais domingo. Mas se o Ceará ganha, joga a pressão de novo para cima. Porque, assim, os dois, para mim, eles já mostraram ter margem para falhar. O Sport, por exemplo, tem umas coisas bizarras nessa Série B, né? Um gol contra, sem o adversário tocar na bola, essa falha do Tite Ortiz e tal, nesse jogo. Então, assim, o Ceará, por exemplo, já teve vários jogos onde o Ceará ataca, perde gol. Finalzinho do jogo, foi assim contra o Sport, assim contra, enfim, outros jogos que o Ceará tomava um gol no final. É só olhar, o jogo do Ituano, por exemplo, era um jogo onde o Ceará não deveria ter tanta dificuldade. E não estava jogando bem. Ali, se o empate era lucro. E o Ceará consegue uma virada. Então, as 2 equipes, na minha avaliação, elas dão margem. Por isso que aquela minha primeira resposta é: eu não consigo enxergar... Assim, os 2 têm qualidade suficiente para fazer 3 vitórias. A questão é porque os 2 já deram muita margem. E aí o Sport tem esse fator time,
como esse time vai estar dentro de campo, com esses desfalques. E o Ceará, na hora-chave, como já teve várias vezes nessa Série B, ele vai confirmar, porque é exatamente esse cenário. Se o Sport der a primeira margem, o Ceará vai aproveitar ou não, mais uma vez, como ele já desperdiçou tantas outras vezes. É o único ponto que eu coloco em dúvida que os dois talvez não consigam fazer essas 3 vitórias. É isso, tá? Enfim, acho o cenário muito equilibrado. Acho que a ordem dos fatores pode pesar. Não sei o quanto a CBF poderia intervir nessa ordem dos fatores. Se não houver uma intervenção na 37ª rodada, ela eu acho que deveria haver, inclusive. Não sei se todo mundo concorda. Eu acho que já de agora, independente do que acontecesse na 36ª, eu acho que o Sport as rodadas acabaram de ser marcadas, tipo. Isso, acabaram de ser marcadas, mas mesmo dessa forma, eu acho que poderia ser uma marcação tipo a 90, uma marcação com asterisco, ó, se esses times estiverem brigando, tal. O que eu acho mais difícil dessa vez, Fred, é que o campeonato é muito fatiado nas transmissões. Tipo, não é o campeonato todo da Globo, não é só chegar na Globo e falar, Globo, bora, vou colocar assim, tem que falar. Mas essa não é a questão esportiva mais pesada, não? Não, eu não sei. Eu só acho que com a Globo sempre é mais fácil chegar para a Globo e tal, assim. Mas porque essa regra é basicamente para a última rodada, né? Assim. Mas já existiram. Eu não estou enganado, Minhoca. Acho que já existiram anos para que penúltima rodada. Eu acho que ano passado chegou a acontecer. Eu acho que ano passado aconteceu. A gente fez uma live. A gente fez a live. De Sport e Vitória estava jogando todo mundo ao mesmo tempo. O pessoal até tá lembrando aqui essa questão do jogo do Ceará, né? Porque está marcado para o domingo e vai ter o show do Caetano com a Bethânia no sábado. E aí praticamente não vai ter como ser realizado no domingo por conta de tempo para desmontar tudo, né? E aí pode ser que esse jogo passe para segunda-feira. Lembrando que tem jogos para segunda-feira. E aí, se isso acontecer, o jogo do Sport teria que ser aliado também para o meio, assim, começo da semana. Para segunda-feira, né? Segunda-feira. Mas eu acho que se isso acontecer, e para mim seria o correto mesmo, né? Pra mim, esse jogo seria o da Ponte, do Sport, né? Isso. Agora, exatamente. É esse tipo de coisa, é justo e tal, mas é muito ruim porque muita gente comprou passagem para essa partida, assim. Tá ligado? De verdade, assim, muita gente comprou se programa, né? Se programa, né? Quando sai a tabela, tem. Mas vocês acham que esportivamente compromete? Não compromete, não. Eu acho que não compromete, não, Fred. Porque tem pressão para lá e para cá. Se você confirmar o seu no sábado, joga a pressão do outro. Mas, por exemplo, vamos lá. Nessa rodada, o que aconteceu nessa rodada agora? O Ceará jogou domingo, o Sport jogou terça. E é nessa rodada que vira agora. O Sport joga domingo, para o Ceará jogar na terça-feira. Então, assim, o Ceará pressionou o Sport foi lá e tropeçou. Ok, mas não é rodada, ok. Que tem que ser todo mundo junto. Nessa ok, Minhoca. Mas vamos lá, deixa eu dar um cenário aqui. O Sport ganha da Chape, certo? O Ceará empata com o Botafogo. O Sport ganha da Ponte. Ceará e América vira amistoso. Mas aí é a vida. Não tem. Eu acho mais provável acontecer deles alinharem os dois jogos. Acho difícil que. A não ser que a TV aí bata muito o pé e vai ser isso mesmo, vai ser só a última rodada. Paciência, né? Mas. Porque eu acho que o simples fato de você matar um jogo já até pro Ceará, assim. Imagina. Se o Sport empatar e o Ceará vencer e o Ceará jogar primeiro contra o América, acaba. Não, mas aí não mata. Não acaba. É só o Sport vencer que ficaria um ponto atrás. Fica igualado, é verdade. Fica igualado. Verdade. Só quem tem a chance de matar na 37ª rodada é o Sport. Se o Ceará empatar, o Sport vencer. Então, assim, eu acho que até para o esquema de venda de ingresso ia ser tudo muito tumultuado pro Ceará, sabe, nessa questão. Mas, por isso que eu tô dizendo, a ordem dos fatores é importantíssima. Quando é o jogo do Sport contra a Ponte? É um domingo? Sábado à noite. Sábado à noite, né? Eles vão ter que tomar essa decisão na terça-feira.
É, Muito em cima, pô. é muito em cima. É muito em cima, pô. Já deviam resolver isso antes. Sobretudo tendo essa sinalização que Minhoca disse do show que vai ter lá, né? O show, exato. PV é impossível, trazer- Minhoca? Só para trazer o elemento Não, da mas televisão. é que tá, né? O Ceará não vai querer fazer, tudo bem que é um caldeirão e tudo mais, mas a tendência é que ela colocar 50 mil Tá pessoas. colocando 40 mil pessoas, aí é. né, para o Ceará seria um prejuízo muito grande. É, Ó, exato. Aí eu acho que só o Ceará na está questão abrindo. na questão da TV, Ponto Esporte tá sábado de noite, né? 9h30 da noite, é um jogo do Sport TV. Ceará, que tá no domingo, tá no dia seguinte, na noite de domingo, 6h30, é da TV Brasil. Assim, se fosse o da Band, talvez fosse mais difícil. Se fosse o jogo da Band, da TV Brasil, talvez tenha mais flexibilidade. Mas no caso seria para puxar o... Não tem como puxar o do Ceará, porque o Ceará joga terça, não vão colocar o jogo do Ceará. Não, pro teria que sábado. ser segunda, Cássio, porque não tem Castelão. Castelão só Não tem um só na Castelão. segunda Seria o do também. Esporte para segunda-feira. É. Não tem um Castelão, né? Enfim, tinha que estar tomando essa decisão agora. Independentemente se pode decidir na 36ª rodada. E fechando essa parte aqui, assim, no final das contas, eu acho que a gente está aqui fazendo, a gente faz o campeonato inteiro, mas é muito difícil falar de 37ª rodada sem 36ª. É muito É muito difícil. difícil, pô. É muito difícil. É muito difícil. A gente estava tendo um debate justamente no grupo, no Clube 45 Pontos, sobre o jogo do Ceará com o América. Eu disse, a gente vê só. Vamos guardar esse debate pro Ceará e América. Deixa a turma jogar. Porque deixa jogar. Porque pode tanta coisa acontecer. Pode tanta coisa. Se vamos supor, o Sport empata com a Chape. Aí vai lá o Ceará, perde do Botafogo. Pode acontecer, minha gente. Não é nada do outro Até mundo, o- não, tá? Até Detalhe. o tamanho da mala. Isso- Até o tamanho da mala. Se isso acontece. Se isso Aí o acontece. América ganha, cara, só pra terminar o raciocínio, o América ganha, já tá o América de novo na cola do Ceará Achando e já que volta. volta, Não, mas Não, mas, Que aí- mas é isso que tu falou. Peraí, o Ceará tá com 55, se o América ganha é para 58, né? 55 América e 57 não Ceará. tem como não essa turma aí, gente. Não, eu sei que não tem, mas veja só. Mas Não, o acho que é América pra não acreditando, né? 55. Tipo, não, o que eu queria dizer é o seguinte: ninguém chega a 58, não. Só o Ceará pode chegar nessa rodada dos perseguidores. Só. 58. O máximo que o Goiás Então. faz é 57. Não, então, por isso que eu quis dizer. É porque tu falou assim: o Ceará perdeu. Por isso que eu Perdeu, falei. perdeu, Então, 57, é. e o Sport fez um ponto. Ou perdeu também, ou perdeu também, ou perdeu. Não, os mas, dois perderam, mas eu tô falando justamente porque você falou do empate. É isso que eu tô querendo. Minha intervenção foi só justamente sobre esse cenário. Porque se isso acontece, é melhor do que os dois pro Sport. É melhor do que os dois ganharem, pô. É melhor, muito melhor. se isso acontecer. Veja, o porque jogo aí- do Ceará é mais importante pro esporte do que o jogo do esporte. Exatamente. Exato. Por isso que eu tô falando. Por isso que eu quis completar a frase. Porque se isso acontecer, meu irmão, eu prefiro o quê? Os dois ganham. Isso é melhor o Ceará perder o jogo. Seja que Deus Agora, quiser contra a Chapecoense. Fred trouxe o Goiás aí simbolicamente, né? Porque aí teria que ser uma farrapada dupla 2 vezes. Porque aí eu vou pegar o melhor cenário para a 36ª rodada do Goiás. Sport perde, Ceará perde, Goiás vence. O Goiás ainda é sexto. Ou seja, uma rodada perfeita, os dois tropeçando e ele ganhando. Ele vai precisar de uma outra rodada do Sport tropeçando, do Ceará tropeçando e ele ganhando. É muita fraquejada, meu amigo. É muita fraquejada. Muita coisa, não tem como. Eu só não quero dizer o Goiás. seguinte, que a gente não tem como prever muito agora América e Ceará. e América. E Ceará, não tem como. Não tem como. Não tem muito como prever. Tá ligado? Agora, teve um debatezinho que a gente debateu muito ontem no grupo, e Minhoca jogou ele aqui, acabou que ele não estendeu, e eu queria trazer ele, que é essa questão de... A pressão, né? Não, do Botafogo, né? Hum. Porque o torcedor do Ceará comemorou muito o gol do Botafogo no último minuto contra o Brusque. Porque tirou tensão do jogo de Ribeirão Preto pro Botafogo. E aí Minhoca falou. Minhoca foi dessa linha. Eu, Cássio e Cauê, coincidentemente, estávamos na outra linha. Porque eu acho que na hora que não tem atenção, tem um empate. Na hora que tem um empate, eu até dei um exemplo. Eu não sei se o Ceará ganharia do Ituano se o Ituano dissesse assim, eu vou tentar empatar. Porque esse jogo Ceará e Ituano já foi um dos jogos dessa conta que Cauê vem fazendo
de all-in, e o resultado que mais quebrou toda a matemática aqui, além da derrota do Sport em casa para o Operário, foi a vitória do Mirassol para o CRB, que também foi consequência Foi disso. nessa loucura. Que foi nessa loucura. O CRB foi feito um doido, perdeu a bola ali e levou o gol. Como vocês avaliam? Porque assim, eu acho que às vezes é um pouquinho perigoso a gente ficar só nessa. Quer muito ganhar, é mais perigoso, torna o time mais forte do que o que está ali. O que é que eu acho que ficou chato para o Ceará? O Botafogo, se perde do Brusque, seria um time ensandecido, ok, levaria pressão. O Ceará não gosta, a Minhoca falou isso, não gosta de jogar com esse time pressionado, mas seria win, não trabalharia com empate em momento algum. E tem outro fator que a gente precisa considerar, tá? O Botafogo terá, além dos seus próprios objetivos, um aporte financeiro considerável nesse jogo, tá? Terá. O Sport vai para esse jogo com o Botafogo, obviamente. E esse negócio, e se precisar, o vai também. É sempre sim, alguém ligado ao Sport. Exatamente, exatamente. É aquela coisa... do saputizeiro. Que ninguém diz, mas sabe que tem, né? Porque eu tô dizendo assim, porque isso é o tipo de coisa que no mundo real, que se fosse o Sport mesmo, não pode não, tá ligado? O que eu gosto é assim, aí vem Gil Viana, que é lá do Clube 46, assim, o cenário de Fred é sempre bom pro Sport. Eu fui o pai da matéria dessas 5 vitórias do Ceará. Fui esculhambado por toda a torcida do Sport. Aí a turma vem dizer, cacete, eu só trago o cenário possível pro Sport. E é foda. Eu fui o homem que fez assim, todo mundo ali, subiu, João de Andrade Neto, a turma cantou no estádio. No outro dia, eu olhei a tabela, senti o frio na barriga e disse assim, eu vou compartilhar. Não vou guardar para mim, não. E tá aí hoje todo mundo, né, temendo esse cenário. Mas então é isso. Cauê e Cássio, querem falar um pouco dessa diferença entre você estar all-in? Porque nessa discussão eu até falei o seguinte. Eu gosto da Ponte Preta desesperada. Sim. Eu gosto da Ponte Preta desesperada. Eu achava que nesse tema tu ia trazer outro jogo, porque foi um debate bem interessante. Atos também estava. Atos Hildo também estava. Que foi ontem, no grupo, a gente tem um grupo do podcast, o grupo das pautas, e acompanha jogos e tal. E como teve live ontem, aí estava acabando justamente o jogo, né? Aí teve a vitória do Botafogo, no último minuto, contra o Brusque. E, por exemplo, avaliando pelo prisma do Sport, ficou dividido. Assim, por exemplo, o Minhoca achou que foi um resultado ruim, a Ados achou que foi um resultado... Assim, todo mundo no prisma do... Claro, os caras são de Sport, não esqueça esse nada. Assim, no debate, era um debate na vera, todo mundo conversando normal, e era se o resultado tinha sido melhor ou não para o Sport o Botafogo vencer e abrir 4 pontos sobre a zona de rebaixamento. Porque teria um tipo de jogo diferente contra o Ceará. Na ocasião, eu, Fred e Cauê, a gente achou, sem nem se falar em outras, simplesmente todo mundo opiniou ali, só eu achei bom. Até me espantou quando eu vi que estava sendo debatido aquilo. Só eu acho que foi bom. Porque, justamente, esse exemplo que o Fred estava trazendo, do tudo ou nada, que talvez, se o Botafogo não tivesse vencido, talvez fosse um tudo ou nada. Isso. E eu não acho que, veja, seria o tudo ou nada só seria interessante se ao Sport só interessasse o Ceará perder o jogo. Aí ele precisaria de um time que, meu irmão, a chance desse time ganhar é pequena, mas pelo menos os caras vão dar a vida para ganhar esse jogo. Nesse caso, reforçando mais uma vez, já que Juliana não entendeu aqui, estava falando de Fred sobre o prisma, nesse momento a gente está falando do prisma do Sport, que para o Sport, o Botafogo não precisa vencer. E na hora que, da forma como eu vi, pelo menos o resultado, Brusque 0, Botafogo 1, como o Botafogo venceu e deu uma leve tranquilizada, até para deixar bem claro aqui na tabela, ele está fora da zona de rebaixamento, subiu para 14º lugar e abriu 4 pontos sobre o 17º, que é a Ponte Preta. Detalhe, ele estava 0-0 até os 47 do segundo tempo. Ele estava com 40 pontos. Então, veja que ele estava 2 pontos apenas acima do 17º. Ganhou 4, vulgo uma rodada. Eu acho que com esse time, primeiro, vitória injeta confiança, porque a gente sempre fala que tira e dá confiança, né? Perder tira confiança, ganhar dá confiança. Então, primeiro, tem esse aspecto moral, e segundo, tem o aspecto matemático, que na hora que você vai para a tabela do Botafogo, a gente não coloca assim,
Na hora que o que é o tudo ou nada é, independentemente da força daquele adversário, você precisa daquele resultado. Só que agora o Botafogo pode olhar, ó, o Ceará está motivado, é um time que vem para vencer, é um time melhor do que o nosso, no momento melhor. A gente, na nossa tabela, a gente não precisa ser porra louca nesse jogo. Um ponto nesse jogo, a gente já vai sair no lucro, porque a gente abriria 5 pontos e forçaria muito a Ponte Preta a fazer um estrago na reta final. Então, na minha opinião, a vitória do Botafogo deu ao Botafogo a possibilidade de, em algum momento, não ser um porra louca, não ser um tudo ou nada na reta final. O jogo tá 0-0, tá 1-1 na reta final. Talvez o Botafogo não tenha que se lançar como o CRB se lançou contra o Mirassol dentro de casa, no Rei Pelé, e perdeu o jogo. Talvez o Botafogo disse, ó, esse empate aqui me serve. E no caso do Prisma do Sport, serve demais para o esporte. Então, por isso que, na minha opinião, o resultado de ontem foi bom. E isso faz total diferença nisso que o Fred está dizendo, desse momento de todo mundo é porra louca. E é um detalhezinho aqui, outro ali, que faz diferença. Nesse, eu acho que fez. Eu não sei se o torcedor do Ceará... Aí que tá. Eu queria até ouvir no chat, tem muitos torcedores do Ceará no chat, se os torcedores do Ceará disse, olha, eu preferia o Botafogo não, eles trataram como vitória perfeita. Não, rodada perfeita. Isso aí foi falado até assim, eu vi muitas páginas rodada falando... perfeita. Rodada perfeita. Rodada perfeita. Exato. Então está acontecendo aquilo que a gente viu uma vez. Então os dois lados talvez estejam achando que o resultado foi... Ontem foi claramente claramente que vai ter a isso. ótica. Os dois lados enxergaram... De verdade. Eu acho que o resultado foi bom para o esporte. Se o Ceará acha que foi bom para o Ceará também, no caso aí falando de Brusque, Botafogo, ótimo. Mas todo mundo acha que foi bom. É porque aí é aquela linha muito tênue, tipo assim, o quanto um time desesperado que, tipo, toma um gol e vai para cima, o quanto você também vai conseguir lidar com essa pressão. E, ao mesmo tempo, um time jogando mais relaxado não tem por que jogar tão nervoso, e esse nervosismo vai estar atrelado ao time. Não é relaxado. Não, ele precisa do resultado ainda. Ele precisa do resultado muito. Mas ele não vai tirar um zagueiro para botar um atacante aos 40 segundos. Eu sei, mas, por exemplo, assim... Porque se não fizer isso, cai. O Botafogo, ele vai entrar em campo, porque como Botafogo e Ceará é o que fecha a rodada, e aí é só olhar o caso. Se o Sport ganhar da Chape, já é um bom resultado para o Botafogo, por exemplo. Então, assim, a tendência, até porque eu acho que o CRB joga em casa contra o Goiás, né? Acho que é o único ali da parte de baixo que eu acho que tem o outro, a Ponte, se não me engano, joga fora de casa. Então, assim, não me parece que vai ter... Tem esse slide, Minhoca, tem esse slide. Tem? Pronto. Só dos times que estão ali mais... Eu não acabei não colocando o CRB, eu coloquei dos times que estão mais diretamente envolvidos aí na confusão. Pois é, a Ponte vai enfrentar o Vila Nova. Posso colocar o CRB aqui enquanto isso. O CRB eu sei que pega o Goiás. Goiás, Santos, e depois eu vejo com que ele termina. Aí vai depender muito da Ponte, né? Se a Ponte conseguir vencer, por exemplo, o Vila Nova. Aí já se torna um jogo mais... o Botafogo precisando, porque iria para 41. Aí se o CRB, obviamente, também conseguir confirmar, já vai 42. Aí já se torna mais perigoso, mesmo que a Chape perca para o Sport. Mas, não sei, eu estou olhando muito na perspectiva do que eu vi o Ceará enfrentando jogos contra o adversário com mais necessidade. O Ceará conseguiu ir bem contra adversários como... E assim, ainda tendo uma certa dificuldade, né? É porque uma parte do entendimento aí é achar que desmobilizou o Botafogo. E não desmobilizou. Mas eu acho que mobilizou de forma mais... Continuou mobilizado e sem o desespero. Exatamente. Eu utilizei a palavra sem muita pressão. Eu não acho que o Botafogo vai jogar correndo o risco, a depender do contexto da rodada, tipo, caramba, se a gente perder o jogo para o Ceará, a gente está entrando no Z4. Eles não vão entrar no Z4. Mas eles vão aceitar muito o empate. Não, se puder chegar para os caras e cravar o empate. É o velho bônus que, por exemplo, o Mirassol vai ter se ganhar essa rodada. Pô, vou encaminhar aqui o acesso logo, faltando 2 rodadas. Entendeu? Veja, eu entendo. Eu acho que o Botafogo vai tentar só antecipar essa permanência. Eu não estou dizendo que ele vai jogar, se tiver perdendo por 1-0, não, ele vai tentar buscar esse empate. Eu só não acho que ele vai tão nervoso, ele não vai ansioso para o jogo. Ele não vai com... Não vai... Mas então, é exatamente isso. Que é o bom. Que é exatamente isso que Cássio e Cauê considerou positivo. Tirou dele o nervosismo que fez com que a Ponte perdesse em casa do Paysandu. Tá vendo o resultado de uma outra. É um caso curioso onde o mesmo resultado realmente
Agradou os dois acharam, lados. É. acharam Mas interessante. eu queria só tirar a dúvida assim. Vocês Isso estão olhando aconteceu para aqui. recentemente, não foi, Minhoca? Qual foi que a gente até achou muito engraçado? Foi, por isso que eu tô... Foi o Sport Mirassol Mirassol. Foi Sport Mirassol. Sport Mirassol. 0x0, todo mundo achou bom. Que todo mundo achou bom, até que tá certo. Não, mas é porque assim, eu queria saber de vocês qual é o cenário de resultado. Porque, por exemplo, se o Ceará estiver vencendo por 1x0 e o Botafogo vai fazer uma loucura para tentar buscar esse empate? Claro. Faltando- Se estiver perdendo, Aí, pô, veja, ele não vai. Claro ele, que ele- sim, o jogo, meu. veja, o jogo não é um Não. descarte do Botafogo, não, não. se ele estiver Minhoca. perdendo, O jogo não é um descarte. A questão é, veja, se ele estiver perdendo, ele vai fazer uma loucura, mas se ele estiver empatando, ele não vai. Essa é a Ele questão. não vai. Essa é a questão. Exatamente. E O o ponto é empate esse. é meu amigo. 0x0, não tem a loucura. A Essa é loucura nossa vai existir questão. se estiver perdendo. Beleza, mas não com empate. Veja, é eu entendi demais a lógica do A gente Ceará. tá todo que mundo com Minhoca os mesmos colocou. argumentos. É, Só as exato. conclusões são diferentes. Eu entendi a lógica muito do Ceará em relação quando o Ceará se olha, como o Minhoca colocou, e diz, olha, o adversário quando é assim para mim, eu tenho mais dificuldade. Quando o adversário da outra maneira facilita para mim. Aí, ok. Mas quando você Mas olha fora de casa, a vitóriazinha que ele arrumou foi contra o desesperado. um desesperado, e quando você olha o próprio Botafogo, que por isso que eu gostei da vitória, qual é o estilo do Botafogo? O Botafogo é um Exatamente. time que tem muita dificuldade em atacar. De propor o jogo, de tentar ser agressivo e encurralar o adversário. Então, o Botafogo, se não tivesse ganho a partida anterior, ele ia precisar não só se expor, mas se expor fazendo algo que ele não sabe. E aí eu acho que para o Ceará seria algo melhor, porque você ia tirar o Botafogo da sua zona de conforto. E a partir do momento... Oi, pode falar, Não, amigo. vai terminar. Não, o que eu ia falar rapidinho, Cauê, porque assim, o Ceará teve esse contexto contra a Chape. A Chape não tinha ganhado um jogo sequer dentro de casa. Aí pegou o Ceará. Aí a Chape vai e consegue, né, a vitória. E aí, meu amigo, os caras se matando para evitar tomar gol e era um desespero. E o Ceará, que costuma perder muitas chances, né, e vai criando e vai perdendo chance, se torna um desespero para o Ceará. O contexto do Ituano, ele é um pouco diferente. Porque o Ituano, ele abre o placar e aí ele fica todo fechado, e aí o Ceará vai lá, nem estava jogando tão bem assim para empatar, consegue o empate, vira, e aí o Ceará, que dificilmente consegue fazer isso, ele soube gastar o tempo quando estava no 2-1. Então, e eu acho mais parecido esse jogo do Botafogo com o que foi do Ituano. Por isso que eu acho que é um jogo mais confortável. Eu não senti o Ituano desesperado. Eu senti, na verdade, o Ituano se desmanchando. Assim, Fraco. Mas é a fraqueza quando, técnica. na hora né? que leva os gols, se desmancha totalmente. A fraqueza técnica. Acaba o modelo de jogo criado ali Veja, para não e perder. aí é o mesmo exemplo que a gente vai dar. Se eu pudesse escolher a Ponte Preta, dizendo assim, a Ponte Preta quer um empate contra o Sport, e para mim era o pior dos cenários. Eu quero que a Ponte Preta venha assim, se empatar, tá rebaixada. O que eu preciso da Ponte Preta contra o Sport é isso. Eu prefiro que a Ponte Preta esteja só, meu irmão. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Pode ter um mundo de pessoas no Moisés Lucarelli, que eu acho que nem vai ter. Que acho que a relação lá tá péssima esse ano. Mas ainda que tenha o Moisés Lucarelli inteiro, eu ainda prefiro. Porque vira um jogo de insanidade. Até porque 1-0 do Sport acabou. O Sport fazendo aí, lógico, aí o time adversário E se ninguém pular no alambrado, né? Não pode pular no alambrado, né? Não pode pular no alambrado. Aí, lógico, é você ser inteligente e aproveitar o desespero do outro. Tem toda essa observação também, né? Apareceu na minha timeline hoje, o lance só para falar. Tá na regra, mas assim, o cara ficou 1 segundo no alambrado. Mesmo. Pois é. Ele sobe. Ele sobe e lembra, fica 1 segundo, pô. Ele sobe e lembra, pô. Eu acho que ele não lembra, não, viu? Eu acho que ele dá uma. E eu acho que ele só foi expulso por conta do que falaram na transmissão. Não, não, só deixando claro, eu acho que a expulsão é justa. Eu só tô dizendo assim, porque, meu irmão, tá na regra, mesmo, não é, a regra não diz que é 1 segundo ou 1 minuto no alambrado. Não, pois realmente. Mas é porque eu não tinha me dado conta que ele sobe no alambrado, passa 1 segundo e desce assim mesmo. Pô. E o quanto aquilo ali mudou a história do jogo. O pessoal lembrou o detalhe aqui também, né? O Ceará, quando precisa se defender, e aí é só olhar o jogo em casa contra a Ponte Preta, né? Ceará ganha, quando chega ali nos... Boa parte da torcida do Sport assistiu, né? Tava secando. Quando chega ali, faltando 15 minutos, o Ceará entrega a bola para a Ponte
E aí a ponte começa, aí tem aquela chance do Elvis ali. Assim, o absurdo, Ceará é uma né? equipe vulnerável para se defender. Por isso que é bom o Ceará pegar um cenário onde o adversário começa a querer administrar o empate e ele está indo para o ataque. Eu acho que o pior para o Ceará seria o Ceará realmente ter que ter um adversário onde esteja atacando ainda, sabe? Atacando. Porque isso aí realmente o Ceará não... Mas o Olha, eu vou Botafogo, pro esporte, nesse sentido, Minhoca, tem interesse na vitória, porque a vitória talvez sacramente ele já nesta rodada fora. Sim. Não Isso tem aí. não tem o desespero. Tipo, é minha vida, então não preciso me atirar. Como foi aquele jogo, acho que foi Avaí com o América Mineiro. De 3 caras do Avaí, do América Totalmente Mineiro jogo. contra o Avaí. Pô, ali era O Avaí ridículo, pediu pra pelada, apanhar, pô. foi. Pedindo pra apanhar. Então provavelmente a gente não vai ver disso do Ponto. Botafogo. Eu tinha muito medo de um jogo como esse. Inclusive, vê como eu tô indo além. Inclusive Ceará e América. Sim. Porque se o América chega vivo, ele não ia poder empatar de jeito nenhum. Agora, eu não confio muito. Tem essa questão de Lisca, incentivo financeiro. Quantos jogadores abraçam incentivo e Lisca não abraçaria por questões de problemas com o presidente do esporte? Por isso que eu tudo aí. coloquei a história de quem vai ser o treinador à frente da Mas América se não Mineiro. caiu ainda, eu acho que ele não cai, não. Porque é só se ele perdesse o próximo jogo em casa, né? Que é Ituano em casa. Então Aí seria. não vai perder pro Ituano em Minas, né? Exatamente.